Come! Elsa! Elsa, cadê a Elsa? Julia, tu achou a Elsa? Cadê a Elsa? Você achou a Elsa? Eu não acho a Elsa. Elsa! Elsa está morta? São muitas perguntas. Hora de reclamar! Frozen 2. Então acabamos de ver Frozen 2. Eu acho que primeiro a gente pode falar que a gente gosta do primeiro. É um filme sólido, é um bom conto de fadas. He sets it up, he delivers it. A primeira vez que eu vi Frozen, eu gostei, eu descobri que não é tudo isso ao longo que eu via, mas eu gosto, é um filme sólido, tem sua história. E todo mundo gosta da Rainha da Neve e apareceu a Rainha da Neve. A gente até tava na Disney World na época da febre. We have receipts. A gente tem experiência já como é que foi ter febre de Frozen. Mas quando disseram que iam fazer essa sequência, eu fiquei curiosa. Eu fiquei instigada, eu achei que eles tiveram tempo pra fazer um bom trabalho e eu achei que eles teriam feito um bom trabalho. Foi bom? Foi ruim? Não. Não foi bom. Nunca é. Nunca é bom. Se tem o 2, é Ruim. Tirando o Rei Leão 2. Mas, ok, vamos. O plot desse filme, que tá all over the place. Primeiro ele abre prometendo o solucionamento das musiquinhas, né? Os cantos. Não, é. Tá, ele começa. Eu já dissociei ouvindo essa música. Tá, o plot do filme, assim, primeiro que é muito difícil falar do plot do filme porque ele é um outro plot que não é Frozen 1. Primeiro tu descobre que na verdade existe uma floresta mágica com espíritos dos 4 elementos, água, fogo, terra e ar. Isso é tudo explicado através dos pais da Anna e da Elsa em um flashback, né? Em que eles nos mostram que na verdade tinha muito mais, tinha um rio sagrado e misterioso. Tinha um povo nativo dessa floresta que entrou em guerra com o pessoal de Arendelle. E tu fica, nossa, de onde é que isso tava no primeiro filme? No, we don't know. Os anos se passam, do nada a floresta, a princípio... A gente vai chegar lá. Alguém mágico chama a Elsa e a Elsa vai até essa floresta mágica onde as pessoas estão meio que presas lá. E a Anna por algum motivo vai junto e o Christopher por um motivo mais estranho ainda também vai junto. Tudo pra descobrir por que os espíritos estão atacando Arendelle e por que existe um passado a ser reparado. É difícil de explicar. E nisso a gente descobre, já dando os spoilers, porque a gente não liga pra isso, a Elsa é um novo espírito e tem uma reparação histórica do povo de Arendelle sobre os nativos, porque obviamente o cara branco matou o líder nativo. E a Elsa e a Anna viram a rainha depois. E a Elsa vira um deus, um espírito. Deusa da floresta / rainha da floresta. É estranho, é um enredo estranho, mas a gente tem que dizer, prometia várias pistas de caminhos que poderiam ter sido seguidos e que não foram seguidos e que deixa um gostinho de insatisfação. Esse filme podia ter sido algo muito legal, pra começar que o filme só é bom quando a Elsa tá sozinha, o resto dos personagens são completamente descartáveis. Eles praticamente estão sobrando no filme, sabe quando tem aquele personagem secundário que ele era engraçado no primeiro filme e fazia sentido, mas agora não faz mais sentido, ele só tá lá e tu tem que arranjar um enredo pra ele. Esse é o Olaf, mas também a Anna e também o Kristoff. E o Sven e os ogros. O Sven tá no filme, até esqueci que existe esse personagem assim. Primeiro vamos falar por partes, a introdução, onde é toda contada, começando pela introdução, todo o flashback contando essa história, ela vem muito do nada. Um problema desse filme, um dos vários problemas desse filme é que todas essas novas informações, elas são tiradas, do cu. São tiradas do cu, porque pra uma sequência funcionar, as coisas que tem na sequência já deviam estar meio que, não vou dizer explícitas, mas meio que já posicionadas no primeiro filme. E todo esse enredo de elementos, de floresta mágica, de povo nativo, não tava lá. Primeiro que não está nem no primeiro filme, como é também o foreshadowing, é muito mal feito nesse filme. Então toda vez que eles introduzem novos elementos, ou é convoluted, tipo muita coisa ao mesmo tempo e muito confuso,
ou é explicado como se fosse pra uma criança. Então, Ou pra alguém que vai fazer uma prova, tá entendendo? Porque é muita informação. Anote aí, crianças. Essa represa parece que pode rachar. Porque é uma informação pra caralho esse filme, que eu não consigo acompanhar e honestamente a gente não entendeu 100% do filme. O que é muito idiota de se E é falar. muito triste quando você não tenta nem entender. Vamos falar dos personagens. Eu quero falar primeiro da Ana, porque eu acho que ela que... Ela era a protagonista no primeiro filme, de certa forma, porque pelo menos ela era o nosso point of view character. Ela era a pessoa que, através dos olhos dela, a gente via o primeiro filme e entendia o que tava tirando o Let It Go. O resto todo do filme se passa pelos olhos da Ana. Digamos que bom 85% de Frozen não se passa sobre os olhos da Ana. A personagem dela, o desenvolvimento dela é vivendo pela Elsa. Ela não tem um arco. Ela não tem um arco. Eu acho que tentaram fazer algo sobre dependência, sobre tipo, ela vive correndo atrás da Elsa e ela devia tentar se virar sozinha. Eu acho que tentaram isso, mas não funcionou, porque a maior parte do tempo ela tá, cadê a Elsa? Elsa! 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 Eu tenho que achar a Elsa. Ela é codependente. É triste. No primeiro filme tem isso da Ana ficar sempre, eu tenho que salvar a Elsa, essa Faz sentido dentro do trauma dela, que ela foi abandonada e a família junto, né? Mas é que no primeiro filme ela tem, nossa, minha irmã tava escondendo um segredo de mim, ela tem poderes mágicos, eu não sabia, então tem uma espécie de closure. Assim, agora ela parece ser a curadora judicial de uma pessoa com deficiência, porque ela fica o tempo todo olhando. Sim, Elsa, tu não pode sair, eu não posso largar de vista da Ela Elsa. entrou no fogo. A irmã dela é a rainha do gelo. Ela não é a rainha do gelo. Ela se preocupa com uma mulher que tem poderes mágicos e pode sim lidar... E eu concordo com a Elsa. Não é perigoso pra mim, mas pra ti é. Nem todo mundo é Avatar, Ana. Eu queria falar um pouquinho da música que ela canta, que é o Some Things Never Stay... Não, Some Things Never Stay the Same, but... Some Things Never Change. É uma música que eles largaram ali pra mostrar como as coisas estão acontecendo e que não serve pra absolutamente nada. nada. A história não é levada pra frente. É só pra dizer que os personagens estão gostando do status quo. A música não é muito boa em si. E ela é longa demais pra isso também. Isso a gente vai chegar lá, que tem muita cena inútil nesse filme sobre... Minha gata tá atacando a câmera. Sai! Sai! Morre! Um dos problemas desse filme, e a gente vai aprofundar isso, é que tem muita cena inútil, inclusive várias músicas que ocupam tempo desnecessário desse filme e prejudica outros. Eu diria que também a gente tinha um potencial com as músicas de melodias, porque primeiro eles começaram bem, usando os cantos que a gente ouvia no primeiro filme, mas que não eram desenvolvidos como uma música. E eles mostram isso como o canto do povo indígena, da onde veio a mãe da Elsa, a gente vai chegar lá. Mas fora isso, é muito pop e de um jeito estranho. Nós temos as músicas da Elsa são... Pelo menos são consistentes. São consistentes, são dentro da mesma lógica de Let It Go, que é óbvio, é pop, mas não ao ponto... É que a música da Never Think Some Never Stay the Same, não, Never Change. Agora eu não lembro o nome, desculpa. Ela vem logo depois da música da mãe, que ela tá cantando sobre mil. Exatamente, então meio que traz... Tem o tom, contraste, um tom completamente diferente o tom da mãe cantando é mágico, é misterioso e é tell me more. 1 minuto depois já tem uma música pop. Agora, Kristoff, vamos falar. Kristoff, então, ele não tem nenhum propósito lá e ele tem um relacionamento muito estranho com a Elsa. Assim, a gente tava falando um pouco assim que um dos problemas desse filme é ser um Frozen 2 e englobar todos os personagens do primeiro só pro compromisso, por ser um Frozen 2, é que tem certos personagens que não têm um relacionamento e estão meio que nessa aventura juntos, como a Elsa e o Kristoff. Tem uma hora que eles se abraçam no final, quando as coisas já estão final feliz, e eu senti tipo... Oi, Kristoff! E aí, tudo bem? É uma coisa... mudou o cabelo? Ai, tu mudou o cabelo, Elsa. Não é muito orgânico. Inclusive, quando eles falam até do relacionamento da Elsa, da Anna e do Kristoff, eles só mostram flashbacks do primeiro filme, ou seja, a gente não viu nenhum desenvolvimento do relacionamento deles. O Kristoff e a Anna também, a gente... Assim, ó, o Kristoff e a Anna é um baita problema nesse filme, porque todo o plot e o arco de personagem do Kristoff é ele tentando pedir a Anna em casamento. É esse o filme inteiro.
inteiro não tem nada mais além dado ao personagem dele do que isso, a não ser que o eventual função de taxista que ele tem, né? Ele é um carregador de gelo que virou taxista e é isso que ele faz. Como no primeiro filme a gente até vê como o Christopher e a Anna começam tipo, a gostar um do outro, sabe? Agora, como esse relacionamento amadureceu pra ele pedir casamento, se eu julgando só por esse segundo filme, porque no primeiro filme a gente termina quando eles se tornam um casal. Julgando pelo segundo filme, eu não vejo o que faz o Christopher querer se casar com a Anna, porque ela só, tipo, você me chamou de louca? Cadê a Elsa? E, tipo, seriam piadas engraçadas, tudo bem se a gente visse ainda que eles têm um relacionamento sólido e tal, que eles ultrapassam as brigas. A última frase que ele fala pra Ana, que tu ia me dizer, é aquele, meu amor é estável. Não, meu amor não é frágil. Meu amor não é frágil. Isso faria sentido se eles tivessem passado por desafios juntos. Mas a verdade é que eles só se separam por fatores externos durante o filme. Não sei, um vai olhar as renas e a outra vai atrás da irmã. Mas eles não têm brigas de verdade, a não ser coisas que parecem piadas, mas que deveriam ser sérias. Todo esse conflito do Christoph, que é, no fundo, apenas uma piada, tipo, como eu vou pedir a Ana em casamento e vou ficar falhando miseravelmente nisso, rouba muito tempo de filme, que é um tempo precioso pra desenvolver outros personagens. E desenvolver o enredo, porque a verdade é que eles introduzem uma nova cultura e eles não têm... Parece que o próprio... Tá falando dos nativos? Dos nativos, exatamente, e eles não têm nem interesse em nos mostrar, em descobrir sobre eles. São as origens delas. A gente descobre como eles pedem as pessoas em casamento. Isso a gente descobre. Isso a gente descobre. Mas não sobre, sei lá, como é a economia local. Como eles lidam, talvez, com os soldados de Arendelle ali, que talvez tenha sido... Onde é que eles ficam? Onde eles moram? Onde dormem? O que comem? No Globo Repórter. Mas acho que eu preciso comentar. Isso é que é mais um questionamento do que uma crítica, porque eu não tenho irmãs. Tu não tem irmãs. Mas a Anna e a Elsa parece que tem mais química do que a Anna tem com o Christoph, num sentido não muito fraternal. Eu não quero dizer que a fanática tá certa, mas eu quero dizer que a Disney dá motivo pra existir a fanart. Existe material pra fanart. É tipo assim, a gente não... We don't support esse tipo de fanart, esse tipo de shipping da internet, mas... Isso é normal, esse relacionamento Ana e Elsa das duas na cama. Eu acho legal que elas tenham um afeto. O problema é que elas têm mais Tá certo que amor fraternal é bonito, mas... E o relacionamento delas com as outras pessoas? Elas são codependentes, cara. Eu só posso passar por um personagem antes, que é que eu fiquei muito feliz de ver o pai da Elsa de novo, e porque ele é muito bonito. Fala isso de novo olhando pra câmera. Repete. He's a Delph. Tu tá me contando isso agora. Mas não, tu não acha? Eu não gosto de pensar isso. Por que não? Eu não tenho desejo sexual pelos daddies da Disney. Mas tirando do Aladdin, Laura, aquele tu tem. Quem não tem? Matias, desculpa se tu tá vendo esse vídeo. Então, foi bom. Vamos falar de coisa ruim, não de coisa boa? Falar de coisa ruim, O Olaf também é outro que nem o Christoph rouba um tempo precioso desse filme. E ele tem uma música muito interessante que fala muito sobre o filme, que é sobre o que é crescer, mas ele não cresce durante o filme. Ele tá cantando uma música, parece para as crianças, sobre a... Parece que o personagem do Olaf tá ali muito especificamente pra atrair crianças. A Disney vive fazendo os seus comic relief characters, o que não é um problema, tem muito personagem clássico, mas na maioria deles, quando feitos bem, eles avançam o enredo pra frente. O Olaf não faz isso. Ele tem também, que nem o Christopher, apenas uma piada, que é o personagem dele, que tá sempre descobrindo coisas novas e toda a questão, falando meio que informações inúteis e tal. Ou ele fala coisas muito complexas pra um personagem muito burro, sabe? Tem várias... E irrita bastante, porque ao contrário do primeiro filme, no primeiro filme, o Olaf só aparece a partir da segunda metade. Ele tá constantemente nesse filme, então cansa demais. Tem até um momento que ele faz tipo uma espécie de recap do primeiro filme e distrai.
Porque eu ouvi dizer isso, eu não sei dizer se é 100% verdade, que o motivo de terem botado a cena que o Olaf faz recapitulando do primeiro filme é porque as crianças que estavam fazendo os test screenings Honestamente, não estavam entendendo a história, então botaram um recapitulando no meio do filme só para as crianças entenderem o que tá acontecendo. Honestamente, essa criança gostaria muito mais de um recapitulando do segundo filme, porque esse enredo... Eu não entendi, eu preciso disso me dar um recapitulando desse segundo filme, porque eu não entendi esse segundo filme. Agora, temos um bunch de novos personagens, a gente tem o povo preso nessa floresta encantada, que são inspirados nos Sami, que habitam a região do interior da Noruega e dos países nórdicos lá. Então eles estão tentando fazer um comentário sobre como foi feito o genocídio de povos indígenas pelos países nórdicos. Só que o jeito que eles abordam isso é muito estranho. Eles não entram na cultura, eles não fazem a gente ter interesse pela cultura, eles só estão lá e por alguma razão a mãe da Elsa é muito branca. É o seguinte, eu acho que eu não falei isso quando a gente resumiu o enredo. A mãe da Anna e da Elsa é nativa desse pessoal da floresta, e o pai era da nobreza de Arendelle. Então, em teoria, elas são mestiças? Elas são mestiças. Só que isso é um problema que a Disney meio que esquece que tem que corrigir quando faz esses tipos de statements, tipo, a mãe da Elsa a mãe da Elsa e da Anna era nativa, e todo o resto da tribo tem uma pele mais escura, mas a mãe da Elsa e da Anna tinha uma pele bem, bem branca. Não dizendo que cor ela deve ser, mas a questão é eles tiraram do nada, ela parece parte da outra cultura. É que isso mostra que isso é um dos exemplos que mostra como todo esse filme, todo o plot foi tirado do rabo. Porque quando fizeram o primeiro filme, eles não pensaram nisso. Não. Então, isso foi uma ideia que eles tiraram elaborando o segundo. Então, mas eles não iam poder mudar a cor o tom de pele da mãe no segundo filme, É sabe? óbvio que não, mas a questão é que é engraçado que tu tem uma família que não conta nada pra ninguém, é tudo surpresa. Eu não entendi porque não. Depois. Eu não entendi por que eles não contaram pras filhas. Pelo que eu entendi, o pai, depois de um tempo, descobriu que a mãe era... Ela mostra num flashback ela contando pro pai delas qual é a origem dela. Mas será que não foi quando eles foram entrando no navio? Pode ser, a gente pode estar se atrapalhando. É que tanta informação nesse filme que é fácil de se atrapalhar. Mas a gente tem esses personagens novos que a gente nunca chega a conhecer muito bem. A chefe dessa nova tribo. Tem a chefe da tribo, tem o Matias, que eu só decoro o nome porque é do meu Matias. Mas... Tem o cara das renas, que tem mais química com o Kristoff do que o Kristoff tem com a Anna. E tem a guria que eu acho que é pros gays aí shipparem a Elsa com alguém, que é aquela mina nativa. Que não leva nada. Honey Mare. Tinha Honey no nome dela, só lembrei disso. Seria tipo égua de mel? Hã? Égua de mel? Honey Mare? Era esse o nome dela? Mais nada. Tá, foto aqui dela pra gente saber de quem a gente tá falando. Tem esses personagens que no fim não levam a nada, e alguns deles, na minha opinião, o General Matias era um cara interessante. Que podia ter sido desenvolvido... e por exemplo... Se não fosse dado tanto tempo de filme pro Olaf ou pro Kristoff. Porque a questão central de todo o enredo é o conflito cultural e de como Arendelle tem problemas de reparação histórica com o povo da mãe da Anna e da Elsa, e como o avô delas é o grande responsável por separar os dois povos e criar uma barreira entre eles. Uma das partes de todo o conflito é que os dois povos de Arendelle e dos nativos deviam estavam juntos numa comemoração, aí do nada alguém atacou alguém. No fim a gente descobre que o rei de Arendelle atacou o líder nativo, e foi aí que começou o atrito. Mas antes disso tem toda uma questão de uma represa que Arendelle fez pra homenagear a amizade. Em tese era pra amizade, mas eles estavam... afetando a natureza. Exatamente, aí eles pediram pra retirarem a barragem. Eles não tiraram. E aí toda a lógica é que eles têm que destruir a barragem que pode destruir Arendelle. No final... Pra salvar a floresta. We're gonna get there. Mas vamos falar da Elsa. Elsa agora. A Elsa... Olha, ela continua tímida e... Assim... parecida. Ela continua constante com o original, como a gente falou, assim, as duas músicas que ela tem, que é a primeira Into the Unknown e depois Show Yourself, são legais. São as únicas duas músicas
boas do filme, com exceção a do Christoph, que é um guilty pleasure nosso. São aquelas que tu vai procurar no Spotify. Em karaokê também. Isso sabe só eu. Mas a Into the Unknown faz sentido com o personagem dela de primeiro ter um certo conflito interno de... medo de si mesma, ter medo de sair do conhecido. Porque ela gosta do lugar que ela, do status quo, mas ela também quer se conhecer mais. A música é boa, o visual da música é boa, mas ela tem um problema que é mais uma questão de narrativa do que da personagem, que muitas das informações que ela descobre são meio que tiradas do cu. Porque ela... Onipresente, onisciente. Ela está em todo lugar e ela sabe tudo o que se passa. Elsa é Papai Noel. Ela vê algo estranho, uma mágica acontecendo. E ela São os espíritos da floresta. E ela sabe exatamente o que tá acontecendo, sendo uma coisa que ela não sabe o que Ninguém nunca contou isso pra ela. Ela nem sabia como lidar com os poderes dela no primeiro filme. Por essa razão, no segundo filme, agora ela descobriu tudo e sabe como o mundo funciona. Tipo, tem uns exemplos. Um dos motivos que esse filme é uma bagunça, tem certas coisas que são causadas e gera uma consequência que não faz sentido. Ela tá... do nada, a Elsa escuta uma voz no primeiro momento dela adulta no filme. Que é pra ser o que a gente primeiro entende, os espíritos da floresta chamando ela. Mas quem é que tá chamando? E a gente fica o filme inteiro... Quem é que tá chamando, só que em nenhum momento nos é respondido por que essa voz aconteceu agora, sabe? Esse é um problema de que esse filme... Por que esse filme existe? Tipo, não tem nenhuma coisa assim, ó... Não tem nenhum marco temporal que defina por que ele acontece agora, e o Inciting Incident é horrível. É simplesmente ela ouvindo a voz que ela já ouviu várias vezes e decidindo do nada que ela vai seguir a voz. Mas por que naquele momento? Porque ela? Por que apareceu? Se fosse algo tipo, ela chegou a uma certa maioridade e os poderes cresceram, assim... Agora ela se conectou com as natureza, com os espíritos... Não tem nada que causou a voz chegando, então ela vem... É por isso que muitos fatos desse filme são saídos do cu. No primeiro filme, muito como é que é? Incidente? Inciting Incident, que eles têm no primeiro filme, justamente a coroação e a chegada da maioridade dela, quando ela pode receber o título de rainha. Então, tudo desencadeado dentro de um espaço temporal bem uniforme que faz sentido. Agora, nesse segundo filme, simplesmente... Aconteceu. Do nada a voz disse, hoje eu vou chamar a Elsa. É hoje que eu aceito. E ela disse, eu vou te... Ela nega o chamado várias vezes, o que faz sentido sempre na jornada do herói tem o chamado, a recusa do chamado. Exatamente. Ela recusou o chamado, só que ela faz isso no espaço de uma música sem ter nenhuma razão pra mudar de ideia. Exato. Ninguém muda a ideia dela. Voltando a ela sabe das coisas do nada, quando ela canta essa música e decide ir into the unknown, os espíritos da floresta ficam meio puto por algum motivo e meio que destroem Arendelle. E aí ela, logo de cara, quando alguém pergunta pra ela, acho que é a Ana, o que aconteceu? Ela diz, eu acordei os espíritos da floresta encantada. Tá, como é que tu sabe? Pra começar, que eu não entendi como ela cantando acordou os espíritos da floresta, isso não é explicado. E como é que ela sabe que ela acordou, assim... E eu não entendi como é que os espíritos da floresta chegaram a Arendelle. E como é que eles ela não estavam na floresta? Eles nunca... Eles estavam na floresta, eles estão chamando ela e por alguma razão eles entram em contrato com ela em Arendelle e aparece a temática dos 4 elementos e ela por alguma razão sabe sobre os 4 elementos. Que os pais falaram. Os pais falaram. Eu não prestei atenção. Tá, isso ela sabe dos 4 elementos. Agora, saber que ela acordou os espíritos... ela não tem por que saber o que ela fez. A lógica seria ela ir procurar o que ela fez, descobrir o que ela fez. Ela viu que ela fez algo quando ela cantou, mas eu não entendi por que os espíritos acordaram quando ela cantou e como é que ela descobre que eles foram acordados. Porque eu nem entendi que eles estavam dormindo, tá entendendo? Eu talvez tenha dormido numa parte do filme. Se tem uma coisa que eu não gosto é de falta de simetria. E cada espírito não faz sentido. Vamos falar dos... Eu só quero terminar um pouquinho da Elsa. Vamos falar dos espíritos. Ela termina o filme sendo o que é chamado do quinto espírito. O que eu não entendi, porque a princípio temos os 4 espíritos de fogo, terra, água e ar, né? Bem interpretação grega da natureza, né? Bem Avatar. Capitão Planeta, Witch, o filme da Turma da Mônica. Aquele filme da Turma da Mônica. Mas existe um quinto elemento. Quinto espírito, quero dizer. Um quinto espírito. Quinto elemento.
que o filme inteiro, existe tal do quinto elemento, do que junta tudo, e no final a gente descobre que é Elsa, e a gente fica, mas ela não era gelo? Gelo não é água? Então o poder dela talvez não seja gelo? Quais são as regras? Quais são as regras da mágica? A gente gosta de regras, porque regras dão satisfação no final quando elas são cumpridas. Qualquer mundo mágico, qualquer world building, tu precisa de uma lógica interna. A lógica interna desse filme ela é explicada conforme eles criam uma nova coisa e ela tem uma explicação. Eu não vou te dizer qual é, mas ela tem. E, então a Elsa, existe o cavalo da água e existe a Elsa. E quem é qual é o quê? Então o que faz a Elsa ser o quinto espírito? Ela é o poder do frio, mas ela devia ser só água. Ou gelo. E se ela é o quinto espírito, por que ela só controla gelo? Por que ela não aprendeu a controlar outras coisas? Por que ela não é Avatar? Ela devia ser o Avatar. Ela é o Avatar. Mas de qualquer forma, a Elsa continua só pra wrapping Elsa up. Elsa ainda assim é um dos melhores elementos desse filme. Ela é a única que tem uma jornada de growth, de tipo, de journey. Character development. E toda a cena que ela tá sozinha, tipo a cena dela. É uma boa cena. A cena dela tentando atravessar o oceano é uma baita cena. As cenas dela cantando do Show Yourself e do... Tu viu o conflito interno. E do Into the Unknown são sempre boas. O problema é quando ela tá com os outros personagens. O problema é quando os outros personagens estão, ponto. Atrapalham a estética. Esse filme seria muito legal se tivesse sido não Frozen 2, mas tipo um filme solo da Elsa, sabe? E podia até ser Frozen 2 e... todo mundo gostava mais da Elsa mesmo. Quem é que prefere a Anna ou o Kristoff? Esse filme tinha muito potencial e todo o potencial tá nas cenas da Elsa. E, tu falou de simetria, falando agora dos espíritos. A lagartixa é fofinha, mas a que custo? Eu sei que vai vender brinquedo, talvez eu compre, mas é 20 dólares. Aquela salamandra desgraçada. Eu lembro do cinema, as pessoas assim, aparecia a porra da salamandra e gritava. And now what, bitch? Alguém desenhou aquela caralha quando estavam fazendo o storyboard e pensou, olha isso, bota no filme. Tá bom. Vai vender brinquedo. É que um dos problemas que me incomoda nos espíritos é que nem tu falou, tem uma falta de simetria no filme. Um espírito é uma salamandra feita pra vender brinquedo. Outro espírito é a água, que é o cavalo, que eu achei foda. É foda e todo mundo sabia que a Elsa era uma horse girl. Temos os de terra. Os de terra são gigantes que... Eu acho que eles teriam sido mais legais. Pick an animal for it. Hã? Pick an animal for it. Devia ter sido um animal, mas eu acho que eles looked good, assim, eram badass. Eu gostei dos gigantes, fazem sentido, mas queria, tipo, mas eu acho espíritos que fazem sentido. Ou Eles os espíritos já tem qualquer coisa. E o vento não tem nada. O espírito do vento, eu não entendi. O vento é o próprio espírito do vento, porque nos outros era algo simbolizando o bicho, simbolizando o elemento, né? Na Pocahontas era só o vento mesmo. Roubou minha caneta, Gil. Tá, mas a salamandra simboliza o fogo. O cavalo de água simboliza a água. Os gigantes simbolizam a terra. O vento simboliza o vento. E a Elsa simboliza... gelo. Água, amor. Heart, porque eu acho que no Capitão Planeta o do meio sempre era Heart. É que assim, se ela é o quinto espírito e é uma ponte entre os 5, por que ela é gelo? Ela não é ela tá viva, ela já tá morta. Aí tem uma parada assim que ela tem que... Um dos driving force da história é descobrir o que aconteceu no passado, que depois... You should never go to... você nunca... Que é assim, não termina com a minha linha de raciocínio. Que é, a gente tem que consertar a fúria dos espíritos e pra isso descobrir algo... E pra isso temos que descobrir algo que aconteceu no passado e repará-lo. Só que se tu for muito fundo no passado... Tu vai se afogar. Tu vai se afogar, no caso congelado o filme. Só que quando a Elsa chega no lugar pra descobrir o passado... Ela descobre que justamente a informação que ela precisa saber tá nessa zona do perigo aí. E ela cai no inconsciente freudiano dela. O que o avô dela tentou assassinar, acho que Que surpresa, o homem branco matou o índio. Uau! Eu não vi Pocahontas. Eu não entendi por que tinha essa regra, se você for muito fundo você morre, porque quando ela chega nessa zona ela começa a ser congelada e será que
o fato dela ser o quinto espírito não devia deixar ela meio... Primeiro que ela devia ser o avatar, então ela devia ter controle sobre todos os elementos. Isso eu não vou superar. E segundo, por que ela vai ser congelada pelo próprio gelo? Ela é o gelo, ela tem o poder do gelo, ela não vai morrer de frio. Vai? Cadê a consistência? O filme estabelece umas regras que não fazem sentido e sem contar que muitas dessas regras são inventadas só por conveniência de criar mais drama no enredo. E depois essas regras são completamente esquecidas, porque quando a Elsa descobre isso, ela manda uma espécie de mensagem de gelo pra Anna falando que o problema está na represa e que pra reparar o passado é destruir a represa, e a Anna faz isso da maneira mais possível, mas aí quando isso é reparado, a represa é destruída, isso acalma os espíritos e aí a Elsa volta a ser descongelada. O que eu não entendi, porque a regra do lugar que ela tá, das memórias, se tu for muito fundo tu congela, mas por que ela é descongelada quando os espíritos se acalmam? Isso significa que os espíritos controlam aquele lugar, mas a Elsa não é espírito, então por que ela foi atacada e congelada? Ou eles só por conveniência, quando os espíritos se acalmaram, eles congelaram a Elsa, mas sendo que a Elsa... A mecânica é toda esquisita. No final ela disse que ela fez parte da conferência anual dos espíritos, convenção anual dos espíritos, em que ela chegou lá, a gente decidiu que Arendelle pode continuar. Vocês decidiram quando? Isso onde? Todos os espíritos foram pra lá, o cavalo de gelo entra no glaciar, eu não vi isso acontecer. Eles conversaram, os espíritos, dizendo que porque é o seguinte, acho que a gente devia falar sobre isso. Quando das reparações históricas, talvez... A bateria tá acabando, não acredito. Reparação histórica. Existem consequências quando tu mata pessoas. E não existe nenhuma consequência porque acontece. Elas não assumem responsabilidade com algum peso ou com algum problema. Quando a Anna escolhe destruir a represa, devia ter destruído Arendelle. Essa é uma das coisas mais básicas. E porque ele podia reconstruir depois. Porque tem consequência. E isso até teria mais sentido da Anna ter se tornado rainha no final do filme. Ela nunca quis ser rainha. Ela não tem nenhum desenvolvimento de personagem. Ela basicamente só acontece coisas com ela porque a Elsa manda. Ela não tem nenhum motivo pra ser rainha, não tem nenhum setup pra ela ser isso. E se é pra ter sido isso, teria sido muito legal se tivessem mantido a consequência de Arendelle ser destruído pela represa. Porque aí ela tem uma função, não, eu vou fazer isso, eu vou reerguer a cidade com as outras pessoas, uma cidade pra todo mundo. Os povos continuam vivendo segregados, interessante. Eu também teria gostado se no final a Anna e a Elsa tivessem ficado separadas, teria dado um certo peso pras escolhas dela. Mas esse filme não tem consequência, e esse é um problema da Disney moderna, é que eles tackle, assim, eles abordam temas sérios, nesse caso desse filme Reparação Histórica, que é uma coisa bem complexa, mais do que racismo e misoginia, não sei o que. Só que eles... Arendelle foi colonialista... Sim, é uma história difícil de explicar pra crianças. Mas eles, ao invés de entrarem no assunto e tentarem criar as propostas de intervenção, eles não fazem isso. Inclusive, uma temática que funcionou bem foi em Pantera Negra, em que eles tentaram trabalhar com como tu lidar com um problema histórico, de reparação histórica, sem violência. Essa é a proposta do filme. Só que no Arendelle eles falam que temos que destruir o que foi feito no Frozen, eles falam que tem que destruir o que foi no passado. O que tem que ser destruído, eu entendo que é uma metáfora a represa, só que é uma péssima metáfora, porque parece que todo o conflito é deslocado para circunstâncias externas, enquanto... Não, mas simbolicamente o que devia ser destruído é Arendelle. Só que então quando fazem a escolha de destruir a represa para reparar um dano histórico, aquilo ali é só uma peça para a consequência verdadeira. Arendelle deve ser destruída. E isso teria sido um impacto muito... E teria sido bold. Eu odeio que hoje em dia a Disney, ela aborda esses assuntos sérios, só que ela não fica com medo de abordar até o fim, que nem quando a gente falou do Aladdin, fala do... Eles falam patriarcado, mas vai só até certo ponto. Mas no final das contas sempre dá pra resolver sem ninguém ficar triste e morrer, porque até o Olaf volta à vida. O Olaf morre uma hora pra dar um certo peso emocional pra Anna que ela não tem o filme inteiro. Mata o personagem! Devia morrer! É muito chato quando alguém morre pra dar só apenas um Jon Snow. Jon Snow, total Jon Snow. Um efeito de consequência emocional. Só que é muito superficial quando esse personagem
personagem volta a viver depois, sem contar que é um personagem irritante. Sente usado. Eu achei que eu ia ganhar o que eu queria, a morte daquele boneco. E não aconteceu. Ah, eu só quero comentar. Era pra ter um certo cena da Anna, que foi cortada, uma música chamada Home, em que a Anna canta sobre como ajudar Arendelle, como ela poderia ajudar a cidade, como a cidade podia ser melhor. Isso faria sentido se ela já tem um setup pra ela ser rainha. E ela ainda valorizava a imagem do avô nessa música. Imagina o quão legal seria quando ela descobre que o avô foi um genocida. Olha que são as estátuas do sul dos Estados Unidos da Confederação. Olha isso, ia deixar tanta gente E aí no final, isso, porque no final do filme ela põe uma estátua dos pais, crianças, juntos, o Nativa e aí tu Arendelle. traz E trocar uma imagem do avô genocida, que ela achava que era um herói, pela imagem do pai e da mãe, crianças, faria muito mais sentido, porque o final que a gente tem é vazio e superficial. Julia, wrap this up! O filme é ruim! And that's a fact! Agora temos que procurar a Elsa. Elsa!